Muito boa noite a todos. Graças ao bom Deus estamos em sua casa, em seu templo, para render a Ele culto e louvor, para a sua honra, para a sua glória e para o nosso imenso benefício. Hoje nós estamos no segundo final de semana na Quaresma, leituras bíblicas e hinos sempre nos conduzindo a refletir nos passos de Jesus até a cruz. Por isso, leituras que lembram do nosso pecado, que lembram da transformação de vida, que lembram do contato com Jesus e essa transformação que Ele opera em nosso viver. E hoje nós temos um contato muito importante com Jesus, que é o contato de Nicodemos. Nicodemos é aquele a quem Jesus disse que precisaria nascer de novo. E ele então, a princípio, tinha entendido que precisava entrar na barriga de sua mãe novamente, para nascer de novo. Onde Jesus explica e traz a ele aquela célebre passagem bíblica de João 3,16, que todos nós conhecemos. Por isso, a dúvida de Nicodemos faz com que ele nos ensine, de que se você tem dúvida, procure Jesus. Não fique com dúvidas. Se você tem dúvida em sua fé, se você tem dúvida sobre o reino, sobre a palavra, sobre alguma questão bíblica, procure Jesus, não fique com essa dúvida. Nicodemos nos ensina e a bênção que ele recebe depois em sua vida é grandiosa. Por isso que Deus nos abençoe muito nesta celebração. E nós queremos iniciar o nosso culto louvando a Deus com o primeiro hino do nosso inário, de número 83, Jesus deu sua vida a fim de nos salvar. Jesus deu sua vida a fim de nos salvar, herança muito querida, nos céus nos preparar. Ditoso quem for crente no Redentor Jesus, e com amor ardente andar em sua luz. Ousados e confiantes, ó crentes do Senhor, o confessai triunfantes, Ele é o Salvador. Jamais, jamais temendo dos homens o furor, alegres combatendo, segui o mediador. Pregai as boas novas da eterna salvação e dai ao mundo as provas da nossa redenção, isentos de temores, com entranhado amor, dizei aos pecadores que aceitem o Senhor.
Nos coloquemos de pé para invocarmos a presença do nosso Deus. Iniciamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus também queremos confessar a Ele os nossos pecados, motivo tão importante de estarmos na presença dEle, Ele que é santo, puro e sem pecado. E queremos seguir a confissão conforme está na nossa liturgia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Confessemos, pois, os nossos pecados, dizendo em conjunto: ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos, como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Graças ao nosso bondoso Deus, nós podemos receber dele o perdão de todos os nossos pecados. Para todo aquele que crê e confessa em arrependimento buscando este perdão, Deus tem a grata satisfação de dizer a você: perdoados estão os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Nesse momento nós queremos ouvir a palavra de Deus, primeiramente conforme o Salmo de número 121, o qual queremos ler de forma responsiva. Salmo de número 121. Esse texto bíblico ele está na projeção. Os demais textos bíblicos eles não serão projetados, por isso quem ainda não pegou a Bíblia pode levantar, pode pegar a sua Sagrada Escritura, ou também pode acompanhar do celular, do aplicativo. O Salmo de número 121, onde nós lemos de forma responsiva. Deus, o nosso protetor, canção de peregrinos. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Esta é a palavra do Salmo, e a congregação pode ficar assentada assim como está, e nós vamos falar com Deus em oração. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos porque a tua palavra sempre está ao nosso dispor, seja de dia, seja de noite. Ela permanece a luz para os nossos passos, para iluminar a nossa mente, para nos dar a tua sabedoria. Assim como Nicodemos procurou Jesus no escuro da noite para tirar as suas dúvidas espirituais, assim dá-nos sempre a grata satisfação de termos esta leveza em nossa vida, de pensarmos com naturalidade em correr para a Tua Palavra, em ler a Sagrada Escritura, em receber os Teus ensinamentos para sanar todas as dúvidas, para responder às nossas perguntas. Querido Deus,
principal pergunta que queremos que tu fixe em nosso coração a resposta é sobre a certeza da nossa salvação. E para tanto, que corramos sempre para Jesus, para Ele nos dar este doce evangelho de que o teu amor é tão grande que enviaste teu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, bondoso Deus, aqui estamos e queremos permanecer sempre assim na tua presença. Em nome e por amor de Jesus, o nosso bom pastor. Amém. As demais leituras da palavra de Deus, leitura do Antigo Testamento, vai nos dar um exemplo muito grande de fé. Nicodemos, ele tinha um problema na sua fé, uma dúvida na sua fé, uma incerteza muito grande, por N motivos, mas esse texto de Gênesis nos traz Abraão como alguém que confiou plenamente na ordem de Deus e seguiu conforme a ordem de Deus. Vamos ouvir então, primeiramente, Gênesis 12, 1 a 9, e depois o texto de Romanos 4, 1 a 8, que reforça esse texto do Antigo Testamento também. Segura. Certo dia, ó Deus eterno, disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos do mundo serão abençoados. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como Deus eterno havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali, o Deus eterno apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar ao Deus eterno, pois ali o Eterno havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Abraão, a cidade aí ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou a Deus eterno. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Até aqui a leitura do Antigo Testamento, e agora nós ouvimos então a leitura da carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8. O exemplo de Abraão. O que é que podemos dizer do nosso antepassado Abraão? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa do que ele fez que Deus o aceitou, então teria motivo para se orgulhar, mas não diante de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus, e por causa de sua fé, Deus o aceitou como justo. Quem trabalha é pago, e o pagamento não é considerado como favor, mas como direito. Porém, se alguém não trabalha, mas crê em Deus, é a sua fé que Deus leva em conta para aceitá-lo como justo, pois Deus é quem declara que o culpado é inocente. E foi isso que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita como justos.
sem levar em conta o que eles fazem. Felizes são aqueles cuja maldade de Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Até aqui a leitura da carta aos Romanos, e também nós queremos, nesse momento, ouvir a leitura do Evangelho, qual encontramos em João, no capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 17. Sinal de respeito e reverência à palavra de Jesus, nos coloquemos de pé. João, no capítulo 3, os versículos 1 até o versículo 17, onde está escrito: Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creram nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Até aqui a leitura do Evangelho, e nós seguimos com a nossa liturgia, confessando a nossa fé, conforme as palavras do credo niceno, dizendo juntos: Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã
e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podem sentar-se. Esse é um momento especial das crianças e também dos pré-confirmandos, e durante o cantar do hino, eles podem fazer a sua oferta na igrejinha e depois seguir com as professoras para o seu momento especial de aula dominical. Que Deus assim abençoe a todos. Jesus, tu partiste. Opa. Espera aí. Ah, ok, 86. Um pequeno detalhe de números, né? Agora sim. Senhor bondoso, minha glória abandonei, por amor ao Pai gracioso, teu desprezo me entreguei, para serdes redimidos da maldade e maldição. Trouxe, pois, a vós perdidos, sempre eterna salvação. Pelos homens desprezado, 1000 afrontas padeci, supliquei ao Pai amado, nesta dor jamais eu submergisse, sufocado pelo mal, e na angústia não fugisse da incumbência divinal. Eu na cruz penei, morri, conseguindo transviado vida eterna para ti, tendo sido já remido da mais dura servidão. És o Filho bem querido do Senhor da redenção.
Amados no Salvador Jesus, do texto do Evangelho que nós ouvimos há pouco, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 17, queremos meditar neste tema. Na dúvida, procure Jesus, para esclarecer muitas questões espirituais em nossa vida. Que Deus, Espírito Santo, esteja com cada um de nós, nos auxiliando nesse momento de meditação em sua palavra. Amém. O texto ele destaca mais um encontro de Jesus com algumas das pessoas que por ele cruzaram o caminho e receberam ensinamentos preciosos. E o personagem de hoje é Nicodemos. Nicodemos, ele era um líder dos judeus e ele fazia parte do conselho superior dos judeus. E para a gente entender a figura de Nicodemos, de forma bem resumida, a gente pode dizer assim: Nicodemos era um homem de Deus, mas que não confiava em Jesus. Dá para entender isso? Ser um homem de Deus e não confiar em Jesus? Eu vou explicar. Este alguém, este Nicodemos, esse personagem que não confiava em Jesus, ouviu de Jesus o versículo mais conhecido da face da terra. João 3,16. A gente não precisa nem projetar e nós conseguimos dizer ele de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois é, uma mensagem tão bela, um resumo da Sagrada Escritura, um resumo do plano de Deus sendo dito para um homem desconfiado. Deixa eu explicar aqui melhor. Como fariseu, ele era o principal responsável diante do povo de Deus por ensinar e guardar as leis. No entanto, os fariseus, eles não se contentaram com os 10 mandamentos. Eles fizeram mais 603 leis. Por que mais 603 leis? Ao total, 613 leis. Porque alguns dos estudiosos dos judeus pensaram que aquele período que o povo de Deus foi levado em cativeiro, presos para Babilônia, eles entenderam que foi como um castigo de Deus pelo povo não ter obedecido aos 10 mandamentos. Se o povo não conseguiu obedecer aos 10 mandamentos, então eles fizeram mais 603 leis. E ali sabemos então que 248 leis eram leis positivas e as outras 365 eram leis negativas para o povo observar. Então percebam, por serem do povo de Deus, obviamente conheciam a Sagrada Escritura e obviamente conheciam a promessa da vinda do Messias. Aquela promessa que Deus fez a Adão e Eva, lá no início da criação, em Gênesis 3:15, e aqui em João 3:16 é reafirmado essa questão. Obrigado. E como detentores da promessa do Messias, eles aguardavam o nascimento, aguardavam a vinda deste Messias prometido. Não duvidavam da promessa. É importante deixar isso bem claro. Eles não duvidavam da promessa. E de repente, surge um homem ali no contexto deles, no contexto de Nicodemos, naqueles dias, um homem que se intitula de Messias, realizando muitos milagres, realizando muitas curas. Só que esses fariseus e mestres da lei não confiaram de jeito nenhum nas ações de Jesus, de que ele pudesse ser de fato a promessa de Deus sendo cumprida a eles. E eles ficaram não só com um pé atrás, mas com os 2 pés atrás com Jesus. E constantemente nós vemos nos textos bíblicos, eles tentando
fazer pegadinhas com Jesus, tentando fazer com que ele caia em alguma armadilha, para eles então dizerem a todo o povo: viram? Ele não é nada o Messias, o Filho de Deus que estava por vir. Ele é um impostor. É assim que eles viam Jesus, como um charlatão, e faziam de tudo para derrubá-lo do seu sopro. Porque eles entendiam que o Messias, ele não nasceria numa humilde manjedoura, mas ele já viria do céu com todo o poder e glória, que num sopro acabaria com todos os exércitos inimigos do povo de Deus, que num piscar de olhos, num estalar de dedos, resolveria todo o problema da fome e da pobreza no mundo. Todas as guerras acabariam com um só gesto do Messias. E ali estava Jesus, que veio de uma humilde manjedoura, andando com os pecadores, conversando com os pecadores, tocando nos pecadores, e eles então entendem, estão convictos de que ele é um charlatão, não o Messias prometido. E Nicodemos é da elite dos fariseus, é o suprassumo, é o maioral. No entanto, ele é um pouco diferente. Todas as palavras de Jesus, todas as curas de Jesus que ele realizou, geraram uma pulga atrás da orelha de Nicodemos. E ele começou a pensar: será que os meus amigos, eles têm a razão total? Será que de fato ele não pode ser o Messias? Será que não é ele que está trazendo a vida prometida por Deus desde Adão e Eva, e nós estamos desperdiçando? Será que não é este de fato e de verdade? Para Nicodemos, Jesus tinha algo diferente, Jesus tinha algo especial. Mas Nicodemos também não queria afrontar os seus amigos, não queria afrontar a sua classe, não queria provocar nenhum borbulho, nenhuma intriga, nenhum furdunço. E então o que ele faz? Se ele fosse à luz do dia conversar, iria arrumar problemas. E ele então decide ir na calada da noite, quando está escuro, e então poucos o veriam, ou então poucos o reconheceriam como o chefe do conselho superior, o líder dos judeus. Nicodemos tem uma dúvida em relação ao reino de Deus. Ele tem dúvida com relação à sua salvação. E na dúvida, ele procura Jesus. Na dúvida, ele procura Jesus. E é isso que me chama a atenção em Nicodemos. Ele não mediu esforços para tirar as suas dúvidas. Ele não mediu esforços e não se preocupou em que pudesse causar de fato algum escândalo, se alguma pessoa o reconheceria. Mas ele foi procurar Jesus, apesar das probabilidades que poderia acontecer. A dúvida de Nicodemos era sobre o reino de Deus, sobre a sua salvação. Você tem dúvidas sobre o reino de Deus? Não precisa me responder agora, mas pense um pouquinho. Você tem dúvidas sobre a sua salvação? Você tem dúvidas importantes a respeito de Jesus, de Deus, da igreja, da fé, do perdão, do arrependimento? Pense um pouquinho. Você tem a certeza da sua salvação? Há uma pergunta muito boa para nós avaliarmos a nossa convicção, a nossa certeza, a nossa convicção de salvação. E a pergunta ela é bem simples. Se você morresse hoje, você teria certeza da sua salvação? Você teria certeza que estaria no céu com Jesus? Pare e pense. Pare e pense um pouquinho. Há uma pergunta, e esta pergunta, ela precisa ser respondida. Ela precisa ser respondida com toda a sinceridade da nossa alma. Se há dúvidas
você precisa expressar isso. Você precisa dizer que tem dúvidas. Mas não ficar com esta dúvida, você precisa ir atrás de uma resposta. Você precisa de alguém que responda a você esta pergunta. Se você morresse hoje, teria certeza que iria para o céu? Esta é a resposta de milhões, como diz hoje em dia. Esta é a resposta de milhões. Esta é a resposta mais importante da sua vida. E se você está na dúvida, procure Jesus, procure esclarecimento. Ele vai te dizer: todo aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele diz em João capítulo 11, versículo 25. Se você tem dúvida e for a ele perguntar, ele vai te dizer: Satanás cobra a dívida pelo pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas Deus oferece de presente a vida eterna. E o presente é gratuito. Quais são as outras dúvidas que você tem a respeito do reino de Deus? Se há dúvidas, procure Jesus. Se você tem vergonha de tirar a sua dúvida em público, diante das outras pessoas, procure alguém em particular. Procure a resposta na Bíblia no escuro do seu quarto, no silêncio do seu quarto. Procure a resposta na Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Procure a mim como seu pastor, como seu orientador, como seu guia espiritual. E combine comigo um horário para sentarmos e conversarmos prolongadamente a respeito da sua dúvida. Mas se você tem dúvida, não fique com ela. Procure Jesus. Você abre o YouTube e vê ali tantas informações diferentes sobre os conceitos bíblicos que você ouviu desde criança. Conceitos que você aprendeu da Sagrada Escritura e que tinha tanta convicção daquele ensinamento bíblico, mas que você ouve no YouTube personagens ali falando com tanta convicção, totalmente ao contrário, ensinamentos contrários, e questionando, botando em xeque aquilo que você cria há tanto tempo. Se você está em dúvida sobre esses pontos, se isso gerou dúvida em você, não fique na dúvida. Na dúvida, procure Jesus. Nicodemos, ele tinha tudo para ficar quieto no seu canto, não é verdade? Ele estava no mais alto escalão da sociedade. Para que sair na noite escura, correr o risco de alguém reconhecer, de ser roubado, de ser sequestrado, de ser machucado? Nicodemos tinha tudo para ficar quieto no seu canto. Mas ele não se importou com a sua imagem ou com o que aconteceria com o seu cargo político. Mas ele tinha uma dúvida e ele procurou Jesus. E sabe algo que é o mais fantástico dessa história? Eu iniciei falando para vocês que Nicodemos era um homem de Deus, mas que não confiava em Deus. Ele fazia parte daqueles que queriam derrubar Jesus, que queriam acabar e matar a Jesus. E depois dele tirar esta dúvida, depois dele ir e conversar com Jesus, de Jesus dar todas as respostas para ele, mas principalmente dizer: porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Nós vemos na Sagrada Escritura, na sequência, no capítulo 7 e no capítulo 19, nós vemos este mesmo Nicodemos aparecendo no texto bíblico como um amigo de Jesus. E possivelmente como um seguidor de Jesus. De alguém que queria destruir a Jesus por causa das dúvidas, por causa daquelas incertezas, por causa de tudo aquilo que havia aprendido de forma errada. Agora era um amigo, um seguidor. E nós vemos isso em João capítulo 7, versículos 50 a 52. E João capítulo 19, versículos 39 até o versículo 42.
Jesus quer responder às suas perguntas e tirar todas as suas dúvidas, pois Ele é o Verbo, Ele é a verdade, Ele é a vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, quais são as tuas dúvidas a respeito do reino de Deus? Quais são as tuas dúvidas a respeito da salvação? Se você crê em Jesus como seu Salvador, não duvide da sua salvação, não duvide da vida eterna. Se você tem a Cristo como seu Salvador, diante da pergunta que eu fiz antes, se você morresse hoje, teria certeza da salvação? Tenha o sim como resposta para você. Não olhe para os seus pecados, para os seus erros, para as suas transgressões, mas olhe para a graça de Cristo. Olhe para o amor de Cristo sobre você. Olhe para o sacrifício que Ele suportou na cruz por você, para justamente te dar a resposta da maior pergunta, a pergunta de milhões. Se você morresse hoje, teria certeza da salvação? Sim. Não por você, mas por Cristo Jesus, porque você está unido a Ele, e Ele leva a todo aquele que nele crê para a salvação eterna junto de Deus. Se você tem outras dúvidas, não fique escondido, não fique parado no seu canto, não fique quieto no seu canto. Dê um jeito de tirar essas dúvidas. Converse com alguém, ligue para o pastor, mas dê um jeito de ir até Jesus, ou através de um irmão, de uma irmã, ou através do pastor, ou através da Sagrada Escritura. Se você tem dúvida, vá até Jesus. Que Deus assim te abençoe, hoje e sempre. Amém. Diante desse amor tão grande que Deus tem por nós, a ponto de nos salvar, mesmo que nós não mereçamos, cabe a nós sempre, em nossa vida como um todo, nosso gesto de gratidão, nosso agradecimento a Ele por tudo que Ele nos faz. E quando queremos agradecer a Ele, que o façamos sempre com o coração repleto de felicidade e gratidão. Enquanto trazemos as nossas ofertas ao altar do Senhor, nós cantamos o próximo hino em louvor a Deus. Não está sendo o som do teclado. Deixa eu desligar e ligar de novo.
Jesus, venceste o mundo, a morte e Satanás. Em teu amor profundo, encontro santa paz. Na terra tão perdida, combato com valor, olhando sempre a vida no celestial fulgor. Tu tens me prometido guiar-me firme a mim, e eu tenho te decidido seguir-te até o fim. Por mim eu desfaleço, mas tenho teu poder, do qual me fortaleço a fim de o mal vencer. Perigos mil me cercam, aqui no mundo vão, as tentações me apertam na triste solidão. Em ti, porém, confio e me has de socorrer. Contigo desafio, a morte irei vencer. No teu divino abrigo é leve a minha cruz, e alcançarei contigo morada em pura luz. E nessa luz banhado eu cantarei louvor, bem longe do pecado, a ti, meu Salvador. Nós temos um pedido para incluir na nossa oração. Oraremos em favor do Francisco Formento, sogro da nossa irmã Esther, e que está internado e está diante de um processo cirúrgico. Então, junto de toda a família, vamos orar em favor do Francisco, para que Deus assim o conceda. Outros pedidos, temos mais um pedido? Não, mais nenhum pedido para esta noite, por isso convido todos a ficarem de pé e nós falarmos com Deus em oração. Senhor, amado Deus e Pai, obrigado pelo teu grande amor, no qual puniste teu Filho por causa dos nossos pecados. Pela graça dele e mediante a fé, nos aceitaste como teus filhos. Estamos certos de que estás sempre atento a nós, nos cuidando, e que em todos os momentos em nosso socorro, tu vens em nossa direção. Obrigado por todas as bênçãos que nos concedeste. Ajuda-nos a reconhecê-las como bondade tua e administrá-las de tal forma que a nossa vida seja uma bênção para muitas outras pessoas. Senhor Jesus, em tua compaixão pela humanidade pecadora, aceitaste vir a nós. Aqui foste levantado numa cruz e nela morreste para a nossa salvação. Por tua graça e pelo batismo, nascemos de novo. Sem ti, não poderíamos conhecer o amor de Deus. Porém, ainda estamos no mundo, caminhando sob o peso da cruz, onde também sofremos dúvidas, onde temos as nossas inquietações, onde temos tantas perguntas, tantos questionamentos em nossa vida. Guia-nos pelo teu Santo Espírito, na direção de Jesus sempre, em sua palavra, ou em alguém que nos possa responder de forma segura e plena,
com conhecimento da Sagrada Escritura, para que essas nossas dúvidas e questionamentos sejam sanados. Bondoso Deus e Pai, queremos viver a cada dia na certeza da salvação, porque os méritos de Cristo, após a sua ascensão, foram concedidas a cada um de nós que nele crê, para que assim a santidade, a perfeição, um dia também habite em todos nós no reino celeste. Santíssimo Deus, ajude-nos a compreender que amaste o mundo e que queres que todos conheçam o teu amor. Por isso, anima-nos a produzir muitas boas obras, para que a nossa vida seja um sinal visível de que tu amas a todos nós e que nós espalhamos este amor para as pessoas com quem nós vivemos e convivemos. Santo Espírito, nosso ensinador, ensina-nos a dar o melhor de nós em ofertas, em dons, em ações no teu reino, para que o Evangelho chegue a todos, para que o Evangelho permaneça entre nós e em nós. Motiva-nos a ajudar os necessitados, os doentes, a consolar os aflitos, a estar ao lado dos que choram. Ajuda-nos a exercermos o papel de pacificadores para juntos combatermos o ódio, a violência e o bom combate. Imploramos ao Senhor que a tua bondade resplandeça sobre nosso país para vivermos em paz e justiça. Conceda a sabedoria aos nossos governantes para que governem com honestidade e visem o bem da nação e estejam empenhados no combate da fome, da corrupção, da criminalidade. Desperta também no povo o apego à honestidade no exercício da sua cidadania. Permita-nos, ó Pai, sempre a liberdade de anunciar e viver a tua santa palavra. Como um só corpo que somos, onde também intercedemos uns pelos outros, nós intercedemos nesse momento pelo nosso irmão Francisco Formento, que está hospitalizado, que está diante do processo cirúrgico. Abençoe, ó Pai amado, todo o tratamento que ele está recebendo, todo o acompanhamento médico e a cirurgia de forma toda especial. Abençoe-o para que, no seu problema de saúde, diante da detectação do problema, possa ser tratado imediatamente com os remédios e todo o amparato da medicina possa surtir efeito e o quanto antes estar recuperado de sua saúde. Nós oramos, ó Pai amado, por cada um que está aqui presente nesse momento, a cada um que está lembrando agora de algum motivo para a oração, de algum pedido, de algum agradecimento. Tu que sondas o coração e conheces o pensamento de todos nós, atenda-nos, ó Pai amado, conforme o teu querer. E se for da tua vontade, atenda conforme o nosso também. Mas deixamos nas tuas mãos, porque o que tu decidires, sabemos que será sempre o melhor em nossa vida. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que também nos ensinou a orar, dizendo juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós damos sequência nesse momento à celebração da ceia do Senhor e nós lembramos as palavras do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para o perdão de todos os vossos pecados. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lo entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para o perdão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes
em memória minha. E que a paz, que somente o perdão pode nos trazer, que esta paz esteja sempre presente em seu coração. Amém. Podem sentar-se. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, a ceia está preparada e Jesus está presente no pão e no vinho com o seu corpo e sangue para nos trazer o seu perdão, a vida e a salvação. Jesus é quem nos convida para colocarmos diante dele todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, para então recebermos o conforto e a paz que só ele tem para nos dar. E para que recebamos esse perdão, é importante que algumas coisas aconteçam em nosso coração, em nossa mente. Estarmos arrependidos dos nossos pecados e confessar a Ele, buscar este perdão diante dEle, ter a certeza de que Ele está presente no pão e no vinho e assim buscar esse perdão com toda a sinceridade no coração. Por isso eu convido a congregação, podem formar 2 filas no corredor, para que desta forma nós possamos seguir com a Santa Ceia, vindo para receber o pão, partindo para a lateral, junto com os diáconos, recebendo também o vinho, o sangue de Cristo. Que Deus nos abençoe nesta celebração. Amém.
Vamos agradecer a Deus por tantas bênçãos aqui recebidas. Fiquemos de pé. Gracioso Deus e Pai, como é bom estar na Tua presença, como é bom receber a Tua orientação, a Tua palavra, como é bom termos as nossas dúvidas esclarecidas com o Teu ensinamento, nos concedido pela Tua palavra. Como é bom ter o alívio, a paz, pelo perdão recebido através desta ceia sagrada. Obrigado, ó Pai amado, porque pela comunhão contigo e com o Espírito Santo, nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador e vivemos nesta fé por toda a nossa vida, nos garantindo a vida eterna junto de Ti no reino celeste. Guarde-nos nesta fé, hoje e por todo sempre. Amém. Recebam todos também a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha